Bom dia, meus queridos alunos. Estamos retornando às nossas atividades, por enquanto, nossas aulas online. Quero dizer para vocês que a nossa separação é apenas geográfica. E estamos vivendo um momento conturbado, uma guerra, mas não é para pânico, pois tudo isso vai passar, não existe problema insolúvel. Nós vamos fazer a nossa parte, nós estamos fazendo, ficando nas nossas casas, saindo só quando for necessário, não existe problema insolúvel, os governantes estão tomando as providências exequíveis, mas vai depender de nós, né, com a higienização. E em casa nós temos muitas coisas, nós temos algo construtivos, né? Leitura, atividade física, assistir a bons filmes, repensarmos as nossas atitudes, o que é que devemos melhorar nas nossas vidas, certo? E fazendo assim, tendo todas as precauções, tomando todas as medidas neste momento, nós vamos estar nos preservando a nossa família, os nossos amigos, nossos vizinhos e aos cidadãos piauienses. Tudo isso vai passar logo, logo, se Deus quiser. Vamos rezar, pedir a Deus, não só para os piauienses, para que não sejam acometidos. Nós tivemos um caso, 7 casos hoje aqui no Piauí. O caso aí, o Marcelo, o apresentador, exímio apresentador do jornal, da TV Clube, infelizmente foi acometido, mas já está ficando restabelecido. Hoje já respira sem aparelhos, graças a Deus. Então vamos continuar rezando e otimistas, e que nós vamos sair, porque vai depender de nós, principalmente de nós. Não adianta os governantes tomar as medidas exequíveis e nós não fazemos a nossa parte, tá certo? Então, logo, logo, esta tempestade, a pandemia vai passar. E estaremos aí com nossas aulas presenciais, se Deus quiser. Bom, nós vamos trabalhar hoje as funções da linguagem. Que as funções da linguagem, elas estão atreladas aos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Emissor, receptor, código, referente, canal, tá? Então, o emissor é quem emite a mensagem, está centrado na primeira pessoa. Eu estou falando aqui, eu estou explanando o assunto. Quem é o emissor? Quem é o emissor? Sou eu. Emissor é quem fala, é quem emite a mensagem, tá certo? A função, o emissor está centrado na função emotiva, certo? A função emotiva é das emoções, é dos sentimentos, das poesias líricas, das músicas românticas do Roberto Carlos, dos sentimentos, das declarações de amor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do namorado para a namorada, do esposo para a esposa, tá? Então, a função emotiva é a dos sentimentos, das poesias líricas, das declarações de amor. Tem um poema, quer dizer, uma poesia do Cassimiro de Abreu, Meus 8 anos. Ó, que saudade, desculpe. Meus 8 anos. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, aquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, a função predominante aí é emotiva. A poética, claro, que vai estar presente. Por que é emotivo? Por conta do sentimento. Está centrada no eu, nas emoções. Ó, que saudade que eu tenho. Vocês sabem que o verbo, ele determina a pessoa. Tenho eu, né?
Então, a função emotiva, o emissor está centrado na função emotiva, certo? Na primeira pessoa. Receptor, o receptor. Quem é aqui o receptor? Vocês, né? Está sentado na segunda pessoa. A função do emissor, a função predominante é apelativa. Ela tem outro nome. Ou a função emotiva, ela tem outro nome. Emotiva ou expressiva. A função apelativa, ela tem outro nome. Conativa. Não é conotativa. É conativa. Está centrada na segunda pessoa, né? A função apelativa, ela tem por objetivo tentar persuadir o receptor. São os sermões dos pais, os sermões dos padres, os conselhos dos pais, os discursos dos políticos, os políticos tentando persuadir a população a votarem para eles. Quando eles votem para mim, eu vou fazer isso, aquilo outro, certo? Então, a função apelativa, que tem outro nome conativa, ela tem por objetivo tentar persuadir o receptor. A função apelativa ou conativa está centrada no receptor, em quem vai receber a mensagem. As propagandas, mostre seu talento numa vitrine virtual. É a função apelativa. Quando os pais falam aos filhos, meus filhos, não usem drogas, não bebam, não fumem, não saiam com más companhias. Meus filhos, estudem, leiam bastante, porque quem pouco lê, pouco sabe, pouco escreve, né? Ler você abre um leque de oportunidades na sua vida, né? Através da leitura, você aprende não só a gramática, você melhora o seu senso crítico, você se torna um cidadão mais consciente, né? Dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações. Só tem vantagens, a leitura só tem vantagens. Então, a função apelativa, que é a conativa, está centrada na segunda pessoa. Os verbos são usados no modo imperativo. Aí, mostre seu talento numa vitrine virtual, das propagandas. Quando já falei que os pais não faça isso, faça aquilo. Então, observem que os verbos estão no modo imperativo. Então, já falei da função emotiva, falei da função apelativa, da emotiva, que aí tem outro nome expressivo, e da apelativa, que tem outro nome conativa, não é conotativa, é conativa. Agora eu vou falar da função referencial. A referencial é a mesma denotativa. Ela está centrada no referente, na informação. Os verbos são usados na terceira pessoa do singular. Os verbos são usados na terceira pessoa do singular. Os verbos na terceira pessoa do singular é a função referencial. É dos textos jornalísticos, dos textos científicos, das monografias, dos artigos, das revistas, dos jornais. Tá? Então, a função referencial, denotativa, ela é objetiva, ela é direta, ela é denotativa, ela obedece às normas gramaticais. Então, a função referencial ou denotativa é a da informação. É de terceira pessoa, está na terceira pessoa, é do modo objetivo, direto, denotativo. E a função fática, que está centrada, o canal, o canal é o meio, é a forma em que é transmitida a mensagem, O canal pode ser a televisão, pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser uma revista, pode ser telefone, pode ser internet, televisão, é o fax, telex, é o meio, o canal é o meio em que essa mensagem
chega até você. Qual é o canal que eu estou usando? Eu estou usando aqui o canal, eu estou usando a minha fala, certo? Então, a função fática, ela tem por objetivo tentar manter o contato. Quando os professores chegam à sala de aula e dão bom dia, boa tarde, boa noite, eles estão usando a função fática, porque eles estão querendo manter o contato com vocês. Então, a função fática é as conversas ao telefone. Qual é o canal? É o telefone. As conversas ao telefone. Alô, está me ouvindo? Oi, tudo bem? Como vai? Então, a função fática está centrada na informação através do canal. O canal é o meio, é a forma em que é transmitida a mensagem. Então, e a função metalinguística está centrada no código. O que é o código? O código, a função metalinguística é o código para explicar o próprio código. Tem um poema de Fernando Pessoa que é assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que às vezes chega a fingir que é dor, a dor que é deveras sente. Então, é o poeta falando do próprio poeta. A função predominante é a metalinguística, é o código explicando o próprio código. É a Veja falando da Veja, o Sesvale falando atinente ao Sesvale, né? É a Isto É falando sobre a Isto É. A linguagem do dicionário é a função metalinguística, né? Qual é o código que eu estou usando para transmitir informações para vocês? O código é a língua portuguesa. Se eu estivesse dando aula de inglês ou de francês, se eu estivesse dando aula de inglês, qual seria o código? A língua inglesa. Se eu estivesse dando aula de francês, qual seria o meu código? A língua francesa. Então, o código que eu estou usando é a língua portuguesa. O canal é a minha fala, certo? Aqui eu sou emissor e vocês são os receptores, tá? Então, a função metalinguística, voltando aqui para a função metalinguística, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que é assim: gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro e quieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste mundo inunda minha noite inteira. É o poema falando do próprio poema, certo? Então, a função metalinguística é o código falando do próprio código. Então, as definições. Você perguntar o que é ciência, o que é administração, o que é vida, o que é amor, tá? O que é coronavírus. Então, é a função metalinguística. Quando a definição, o conceito de qualquer assunto, de qualquer coisa, a função predominante é a metalinguística. É a linguagem do dicionário, né? É o código que explica o próprio código. Então, já falei da emotiva, da apelativa, falei da metalinguística e agora vou falar da poética. A poética qualquer coisa pode ser a função poética, que não seja um texto em prosa. Nós sabemos, quando é que nós sabemos que é uma poesia? Existe uma diferença de poesia para poema. O poema está na forma. Se eu botar rua torta, lua morta, tua porta, é um poema. Não é poesia, porque a poesia ela está no sentimento, no lirismo. Agora, ó que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. A função predominante é emotiva, que traz emoções. Mas a função poética também vai estar lá, certo? Ela está presente aí
nessa poesia do Cassimiro, nessa poesia do Cassimiro de Abreu. Então, os elementos da comunicação que são emissor, receptor, mensagem, código, canal e o referente, todos esses elementos estão atrelados às funções da linguagem. Emissor, na função emotiva e expressiva. Receptor, na função apelativa ou conativa. A função, o canal está na função fática. O código na metalinguística. O referente na referencial. E a mensagem na poética. Existem alguns autores que falam que todos os textos a função referencial está presente. Eu acredito também. Mesmo seja uma poesia, está transmitindo informação, certo? Tem alguns... Existem os manuais aí de instrução, tá? Os manuais de instrução, que a função predominante é a apelativa, tá? Faça, levante, fique sentado ou sentada, sentado, inclinado, para não ter nenhum problema na coluna, né? É a função apelativa, mas não deixa de estar transmitindo informação. Então, alguns autores comentam, né? Alguns autores comentam que todos os textos, a função referencial, em todos os textos a função referencial vai estar presente, né? E todos os textos atinentes às funções da linguagem, todos os textos que nós produzimos e que nós iremos produzir, ele tem uma predominância, tem uma função da linguagem predominante. Todos os textos que as pessoas já produziram e que produzem, que irão produzir, tem uma função da linguagem predominante. Mas eu acredito também que todo texto tem a função referencial de estar presente, que é a da informação. Mesmo se uma poesia está transmitindo informação, né? Uma propaganda está transmitindo informação daquela loja que vende os produtos, é da faculdade, que o objetivo é o ensino, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido as funções da linguagem. Existe como eu falei, a função referencial é a denotação. Existem diferenças da denotação para a conotação. A denotação é no sentido real, é no sentido verdadeiro, a denotação. Como eu falei, a linguagem seja jornalística, científica, das revistas, dos livros, das monografias. A conotação é no sentido figurado. Todos os dias nós usamos as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas servem para embelezar a nossa língua. Já pensou se nós formos formais o tempo todo? Ninguém fala assim, por exemplo, eu vou comer o arroz que está no prato. Nós falamos, vou comer o prato de arroz. Ninguém fala, eu vou beber a água que está no copo. Nós falamos, eu vou beber um copo de água. Ninguém fala, eu comi as bolachas que estavam no pacote. Nós falamos, nós comemos um pacote de bolacha. A função, aí a figura de linguagem é a metonímia. O que é a metonímia? É a substituição da parte pelo todo, do continente pelo conteúdo, da causa pelo efeito, do autor pela obra, da marca pelo produto. Quando nós falamos, vou tomar uma Coca-Cola, ninguém toma uma Coca-Cola. Nós tomamos
um refrigerante da marca Coca-Cola, a iametonine. É a substituição da marca pelo produto. Quando as pessoas falam, vou tomar uma Brahma, não é para vocês tomarem, viu, meus alunos? Não é para beberem, tá certo? Só água, principalmente neste período aqui no nosso Piauí, né? Os meses do BR-Obró, né? Tem que estar sempre se hidratando. Então, nós falamos, vou tomar uma Brahma. Vamos tomar uma Brahma. Ninguém toma uma Brahma. Brahma é a marca. As pessoas tomam cerveja da marca Brahma. Então, nós falamos, falei 1000 vezes para vocês fazerem silêncio. Ninguém fala. Os professores não falam 1000 vezes. É hipérbole, exagero. Então, é outra figura de linguagem. Tem um poema assim, 7 faces. Né? Eu queria gritar 700.000 vezes. Poema de 7 faces. Eu queria gritar 700.000 vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo e muito mais. Existem 2 figuras de linguagem. Todo poema e toda poesia há sempre uma ou mais figuras de linguagem. Então, quais são as figuras de linguagem presentes no poema? Poema de 7 faces, ironia e hipérbole. Gritar 700.000 vezes, eu queria gritar 700.000 vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo e muito mais é ironia. Chamar os japoneses bonitos, né, que bem que algumas pessoas acham, né? E gritar 700.000 vezes é uma hipérbole. A pessoa gritar 700.000 vezes é um exagero. Quando nós falamos, estou morta de fome, morta de preguiça, morta de sono, né? Isso aí é hipérbole. Então, existem outras figuras de linguagem, antítese, que é a contradição de palavras, vocês bonitos e eu feia, né? Alto, baixo, gordo, magro, tem o paradoxo, o oxímoro, paradoxo, contradições de ideias, só sei que nada sei, é um contentamento descontente, eu queria dizer para todo mundo que eu não tenho nada a dizer para ninguém, só as incoerências, né, da vida, o oxímoro, paradoxo. E a antítese é a contradição de palavras. Então, são muitas figuras de linguagens, certo? Que nós usamos direto, todos os dias. Então, eu espero que vocês tenham entendido as funções da linguagem, os elementos da comunicação. E fiquem com Deus e otimistas. Eu quero que a mesma garra, a mesma fé, a mesma vontade de ter ascensão, porque vocês estudando, vocês com curso superior só tem vantagens. Não há contraindicação. Certo? Então só tem vantagem. Eu quero que essa mesma determinação, essa mesma garra, essa mesma fé que vocês foram ao Cesvale prestar o vestibular, para ter um curso superior, para terem um curso superior, uma ascensão, vida digna, vocês sabem que só tem vantagens, né? Que vocês continuem tendo.